Boa tarde. Novamente, a nossa apresentação, agradecendo a presença do professor Dr. Alaí Sarmé, grande radiologista, amigo, agradecendo a presença dele. Parece que tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, peço desculpa. Maria e o José. Pedi para eles virem aqui, já que são R1s. Então tá bom. Um grande prazer ter vocês dois aqui. Estou aberto, nós estamos abertos toda quarta-feira aqui. Se o doutor Alaí liberar vocês, tá? Se vocês quiserem vir aqui 1h, 1h30, começa. Sempre tem alguns temas. Semana que vem é um colega que vai, um ex-residente, falar sobre anemia no adulto. E na próxima tem doutor Tiago Mafó, lá do CHN, pneumologista, falando sobre asma brônquica. Vocês estão abertos a comparecer. Agradeço a todos e vou dar a palavra ao meu amigo, querido doutor Alaí Sarmé. Bem, boa tarde para vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Jefferson. Estamos aqui, a ideia é de tentar colaborar um pouquinho com vocês. Essa aula, na verdade, é uma aula que eu montei para explicar sobre a anatomia radiológica do tórax e vou falar um pouquinho de pneumonia, né? É claro que a dúvida é o que na radiologia do tórax, o que vocês têm que saber, né? O que é importante vocês saberem? Então, todo mundo lembra da anatomia, né? Então, quando a gente fala no tórax, lembrar que o tórax é composto não só dos pulmões, como do mediastino, como da estrutura óssea e também das estruturas supra e infradiafragmáticas e também as partes moles adjacentes, né? Então, a radiografia do tórax é o exame radiológico mais pedido. Para vocês terem uma ideia, eu tenho os dados do CHN, nós fazemos lá 10, 12 mil exames por mês. Deste total, 5 mil a 7 mil exames são de raio-x convencional. Desses 5 a 7 mil, mais de 80% a 90% são raio-x de tórax. Então, a radiologia de tórax, todo médico tem que saber ver. É um exame básico, um exame fundamental, não é um exame de alta complexidade, é um exame que vocês vão ter acesso e a ideia da gente é a gente mostrar para vocês isso aqui. É claro que quando eu falo em radiologia do tórax, eu também vou ter que falar um pouquinho de tomografia para vocês poderem entender alguns aspectos, mas o foco principal é a radiologia. Quando é que eu indico um raio-x de tórax? Primeiro, de acordo com a clínica, mas ele é um método de avaliação inicial de qualquer doença torácica e é um método de acompanhamento. Então, por exemplo, hoje em dia nós estamos com a pandemia da Covid. O paciente chega com Covid na emergência. Qual é o primeiro exame radiológico que tem que fazer? Um raio-x de tórax. Eu posso caminhar para uma tomografia? Pode. Mas depois o paciente fica internado, você vai acompanhar com o quê? Você vai acompanhar com raio-x de tórax, né? Então isso é muito importante. Quais são as grandes vantagens da radiologia do tórax, da radiografia do tórax? Fácil disponibilidade, fácil execução, não requer sedação nem preparo. Qual é a desvantagem? Vocês têm que lembrar que toda vez que vocês pedem um raio-x de tórax, especialmente na população pediátrica, vocês estão usando radiação ionizante. E, detalhe, ela não avalia com detalhes finos a estrutura pulmonar, que é melhor feita por tomografia. Então, o raio-x de tórax é o exame mais realizado dentro de qualquer serviço de radiologia no mundo. Ele é super importante, tem uma relação custo-benefício muito favorável aos benefícios. Ele é muito importante para o registro do paciente, é muito importante para o controle. Agora, um dado muito importante, não deve substituir o exame físico. De novo, a clínica é soberana. Eu nem vou falar muito nisso. Quais são as incidências que nós fazemos? Quando você pede um raio-x de tórax, se você escrever só raio-x de tórax, nós vamos fazer um PA e um perfil. Era bom. Tem como apagar um pouco as luzes aqui? Aliás, se puder apagar todas, é até melhor. Né? E vocês já devem ter ouvido falar assim, isso é uma teleradiografia do tórax. Por quê?
toda radiografia é feita uma distância entre o tubo do raio-x e o filme de 1 metro. Só o raio-x de tórax é feito a 1,80 m. Por que isso? Foi feito um estudo há muitos e muitos anos atrás, mostrando que o raio-x de tórax feito a 1,80 m é a que tem melhor relação entre o mediastino, entre o tamanho do mediastino, o tamanho do coração, com a realidade. E a gente usa uma técnica de alta quilovoltagem e baixa miliamperagem. Aqui uma coisa que eu sempre gosto de mostrar: quanto mais próximo o objeto a ser radiografado estiver do filme, melhor vai ficar a definição da imagem. Quanto mais afastado, maior vai ficar a ampliação. Por isso que a gente faz uma radiografia de tórax PA, póstero anterior. Póstero porque o raio entra por trás e anterior porque o peito está encostado no filme. Então, por isso que a gente faz radiografia do tórax, PA e perfil. E uma coisa muito importante é vocês entenderem que a imagem radiográfica é baseada na radiodensidade, que é proporcional ao número atômico e à espessura da estrutura. Se a gente mantiver a espessura constante, vai definir pela composição. Então, nós temos imagens que ficam totalmente brancas, né? Por exemplo, o chumbo, ou imagens que ficam totalmente preto, o ar. E tem uma variação numa escala de cinza aí, de acordo com o número atômico e com a espessura da estrutura. Assim como a radiodensidade. Quanto mais radiodenso for, mais branco vai ficar. Então, um chumbo ele bloqueia o raio-x. Então, ele não vai ficar uma imagem totalmente branca. O ar deixa passar todo o raio-x, então vai ficar totalmente preto. Vocês desculpem eu estar falando assim, de uma forma um tanto quanto leiga, mas isso eu acho que é importante para vocês saberem, né, e estarem acompanhando. Então, aqui para vocês entenderem a absorção radiográfica, né? Aqui tem um conteúdo bastante radiopaco e aqui aqui ele está com líquido, né? Com ar. Então vocês vejam as diferentes densidades. Isso explica como é que o feixe de raio-x entra lá e faz as diferentes densidades que vão compor a estrutura que a gente está vendo. Então, alguns efeitos, por exemplo, quando eu faço um raio-x, eu posso ter um efeito tangencial numa área de maior densidade, maior espessura. E eu posso ter imagens de adição se eu colocar uma imagem mais radiopaca ou mais radiotransparente em sua relação, né? De novo, uma explicação. O que é a imagem do nível hidroaéreo ou nível líquido? É exatamente isso. Se eu colocar em pé, faço assim. Se eu colocar deitado, coloco dessa forma. E isso você vê muito bem nos exames contrastados e também quando você tem, por exemplo, um abscesso pulmonar em que você tem um nível líquido lá dentro. Tá? Então, é muito importante vocês saberem que quando você vê uma radiografia, todas as imagens estão superpostas. Então é fundamental eu ter a avaliação em mais de um plano. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a sua localização melhor evidenciada no perfil. Então, uma grande coisa que vocês têm que aprender comigo: não me peçam raio-x de tórax PA. É sempre raio-x de tórax, PA e perfil. Isso é importante e esta é a explicação da necessidade da tridimensionalidade. Da mesma forma, nós temos na radiografia as partes moles. Então você tem os músculos peitorais, você tem as mamas, as sombras mamárias, você tem o mamilo. Volta e meia, pedem para a gente fazer uma tomografia computadorizada numa paciente que apareceu um nódulo no raio-x de tórax. Na verdade, correspondia ao mamilo da paciente. Isso não é raro. E da mesma forma, lembrar que as escápulas, as clavículas, os arcos costais e as próprias vértebras são bem vistas na radiografia do tórax em PA e na radiografia do tórax em perfil. No perfil, é muito importante a gente avaliar a coluna. Às vezes o paciente chega para a gente com uma dor torácica e a causa dela é uma espondiloartrose.
ou, muitas e muitas vezes, uma fratura. Então, isso pode ser visto no raio-x de tórax em perfil. Tá? Da mesma forma, é muito importante a gente avaliar os diafragmas, as cúpulas frênicas. Em geral, a cúpula frênica direita é mais elevada que a esquerda. Aqui no PA, no perfil, a cúpula frênica direita é mais elevada que a esquerda. Um detalhe anatômico fundamental. A câmara gasosa do estômago ela está do lado esquerdo em relação com a hemicúpula esquerda. Então você vê aqui e você vê também aqui no perfil. Outra coisa, você geralmente vê a cúpula frênica em toda a sua extensão, tanto no PA quanto no perfil. Já a cúpula frênica esquerda ela tende a parar no coração. Então você vê a cúpula frênica parando no nível do coração. Então é muito importante ver as hemicúpulas, avaliar os ângulos costofrênicos. Nós temos ângulos costofrênicos laterais e o costofrênico posterior e os cardiofrênicos, né? E lembrar também a distância entre a câmara gástrica e o pilar do diafragma daquele lado, que é no máximo de 1 centímetro, não pode passar 1 centímetro. Então, se eu tiver um alargamento, um aumento da distância entre a câmara gástrica e o diafragma, isso pode ser um tumor, pode ser um abscesso, pode ser alguma alteração. Tá? Então aqui, ó, lembrar a relação da cúpula frênica com, né, a direita com o fígado e a esquerda com o estômago, né? Tanto no PA quanto no perfil. Então isso é muito importante. Lembrar também, né, que o pulmão direito nós temos três segmentos, né, 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, e que no lobo esquerdo, no pulmão esquerdo, nós temos só 2, segmento superior e inferior. Então é muito importante, quando a gente faz uma análise no raio-x de tórax, a gente vê o que é o mediastino e o que são os campos pleuropulmonares. E um grande macete que ajuda muito é a gente traçar essas linhas imaginárias e comparar o terço superior de um lado com o terço superior do outro, terço médio com o terço médio, terço inferior com o terço inferior. Tá? Isso na incidência em PA. Lembrar aqui, ó, que no PA nós temos à esquerda os 3 arcos, né? O arco superior, que é o botão aórtico, o arco médio, formado pelo tronco da artéria pulmonar e por um pedacinho da auriculeta esquerda, e o arco inferior, formado pelo contorno cardíaco esquerdo. E à direita, a entrada da veia cava e o ato direito, e aqui você tem a aorta e a veia cava superiormente, tanto no PA quanto no perfil. A gente também tem que saber reconhecer as artérias e veias pulmonares, para a gente não inventar moda, né? Ah, tem um infiltrado, ah, tem uma lesão, não tem nada, tem a anatomia e que muitas vezes a gente esquece e não presta muita atenção. Então, as artérias e veias pulmonares, elas vão se dicotomizando naturalmente. Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Nós não podemos confundir isso com infiltrado, né? E lembrar que o hilo ele é formado principalmente pelas artérias e veias, mas também por linfonodos, né, que podem dar vários tipos de alterações, como a gente vai ver. Então a gente tem nos hilos, além dos brônquios, né, bronquiofone direito e esquerdo, a gente tem as estruturas vasculares, as estruturas nervosas e os linfonodos. Lembrar que o hilo esquerdo ele tende a ser mais alto do que o direito, tá? E as artérias pulmonares elas vão seguindo o fluxo, não vão seguindo a divisão anatômica. Então, o hilo esquerdo tem a posição superior em relação ao direito, e aqui nós estamos vendo as artérias pulmonares direita e esquerda no PA de tórax, como também na tomografia computadorizada. Então vocês veem que os métodos eles acabam sendo complementares. Quando a gente fala do mediastino, é no meio. Muita gente acha que só tem quando eu vejo um raio-x de tórax, só avalio parênquima pulmonar. Não, gente. A gente analisa tudo isso que está ali. Tem vários tipos de alterações que a gente pode ver. E é muito importante a gente saber, né, os acidentes anatômicos, né? Então a traqueia, essa linha paratraqueal,
Na radiografia, ela é uma soma da parede da traqueia, do tecido conjuntivo e das pleuras mediastinais. Aqui uma tomografia no plano coronal. Então você vê que a imagem que a gente vê no raio-x, a gente também vê na tomografia. Então, se eu tiver aqui um alargamento da linha paratraqueal, por exemplo, por uma linfonodomegalia, eu vou ver tanto no raio-x quanto na tomografia. Só que qual é o primeiro exame que eu vou fazer? É o raio-x, então tem que estar atento a isso, né? Da mesma forma, você tem a traqueia, carina e bronquifonte direito, que você também vê na tomografia. Aqui a carina, né? E aqui o bronquifonte direito e o bronquifonte esquerdo. Mesma coisa. Aqui mostrando de novo o arco superior, que é o botão aórtico. O arco médio, que é formado pelo tronco da artéria pulmonar. E o arco inferior é o ventrículo esquerdo, tá? Então, de novo, aqui é o raio-x de tórax, aqui é uma tomografia com contraste no plano coronal. Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de ver um raio-x, têm dificuldade de ver uma tomografia, porque a gente não sabe, não lembra a anatomia, né, gente? Da mesma forma, no perfil, o que eu vejo aqui? Eu vejo a aorta. Olha aqui, a aorta ascendente, a crosta da aorta, o cajado da aorta, e a aorta descendente. Aqui nós temos o hilo pulmonar direito e o hilo pulmonar esquerdo. Então é fácil a gente ver. Se eu tiver uma massa ali, uma linfonodomegalia, no hilo, onde é que vai aparecer? Vai aparecer aqui no meio, vai ter um aumento da densidade nessa região. Então, os contornos do mediastino são muito bem vistos em todos os métodos. Mais uma vez, as veias braquicefálicas, olha aqui as veias braquicefálicas aqui, a veia cava superior, o ato direito em azul, o ato direito, e o ventrículo esquerdo em vermelho, o ventrículo esquerdo ali. Olha só, não é fácil? Agora, gente, eu não preciso ver isso aqui no primeiro exame, eu tenho que ver no raio-x de tórax. Então, vocês têm que estar atentos à normalidade. Da mesma forma, o ventrículo direito ele encosta até 1/3 do espaço retroesternal. E o átrio esquerdo fica posteriormente em relação com o esôfago, né? Então, se o átrio esquerdo aumentar, e eu der um gole de bário aqui, eu vou ter um rechaço do esôfago por conta do aumento do átrio esquerdo. O átrio esquerdo tem relação anatômica com o esôfago. E aí a gente vê, ó, até aqui, ó, na TC e na ressonância. Olha aí, mas eu estou falando de raio-x, estou mostrando a ressonância, é para vocês verem ali, ó. O que você tem ali? Ó? Olha lá, o ventrículo esquerdo, como é que está ali? Olha o ventrículo esquerdo na ressonância. É a mesma coisa. Da mesma forma, né? Opa, eu estou vendo aqui, ó, o átrio direito, a entrada da veia cava, olha a entrada da veia cava aqui, né? E aqui, ó, o átrio direito no PA, o átrio direito aqui e o átrio direito aqui. Então, olha a importância da anatomia. De novo, a aorta, essa região aqui é a região chamada janela aortopulmonar. Então você vê que a janela aortopulmonar, mesma coisa. O que é importante disso? É um lugar frequente de linfonodomegalia. Então você tem linfonodomegalia nessa região, ou tem ainda tecido adiposo e ali passa também o nervo laringeu recorrente. Outra alteração anatômica, outro acidente anatômico importante é o recesso ásico-esofagiano, entre a veia ázigos e o esôfago. Então fica com essa imagem aqui. Se eu tiver um tumor nisso aqui, eu vou alargar essa lesão. E a pleura? A pleura, todo mundo lembra, ela recobre o pulmão, né? Os pulmões. A pleura parietal, ela tem a parte costal, a parte diafragmática, a parte mediastinal. E a pleura visceral você vê sobretudo nas cisuras, né? Cisura horizontal e oblíqua. Então, quando eu faço uma TC, eu analiso a TC com janela para partes moles, então eu vejo muito bem, ou janela para mediastino, eu vejo muito bem as avaliações das partes moles, e aqui algumas coisas para vocês poderem entender também. Veia jugular interna, a traqueia, a tireoide,
descendo um pouquinho, veia braquiocefálica, tronco braquiocefálico, artérias carótidas comuns subclávia. Aqui, veia cava e a crosta da aorta, ou arco da aorta. Na janela aortopulmonar, né? A janela aortopulmonar é aqui já a pulmonar e a aorta, né? Aqui a artéria pulmonar direita. Aqui as 4 câmaras cardíacas, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo em relação com o esôfago, né? E no mediastino médio, você tem aqui, ó, um corte nesse nível. Eu estou fazendo um corte exatamente na aorta ascendente e no tronco da artéria pulmonar. Um corte nesse nível, eu estou pegando o coração aqui, um corte aqui embaixo, já pegando as câmaras cardíacas. Nesse caso aqui, tinha um grande derrame pericárdico, acúmulo de líquido ali, que daria no raio-x uma cardiomegalia. Então vocês têm que saber, cardiomegalia não é só insuficiência cardíaca, não é só uma miocardiopatia dilatada. Um derrame pericárdico pode dar cardiomegalia, né? Então, passar direto aqui, a gente consegue hoje em dia estudar muito bem o mediastino, a transição tórico-abdominal, tomografia, aqui a gente chama janela para parênquima, janela para pulmão. Então eu vejo muito bem todo o parênquima pulmonar. Então eu vejo lá o lobo superior de esquerdo e direito, o lobo médio, o lobo inferior e a língula e o lobo inferior esquerdo, e aqui no terço inferior os lobos inferiores, né? Uma imagem que sempre você tem que saber, isso aqui corresponde à fissura ou cisura. Nessa área você tem uma área avascular, então você vê que no resto você tem os vasos ali, aqui falta vaso, né? E é muito importante a gente saber a segmentação pulmonar. Então você tem a traqueia, o brônquio fonte direito, que é a continuidade da traqueia, e o brônquio fonte esquerdo, que é mais lateralizado. Lembrar, por exemplo, isto é fundamental quando você tem, por exemplo, uma pessoa que engole alguma coisa, um corpo estranho, né? Isso aí, é claro, é muito mais comum em criança, mas adulto também. Tem casos relatados até de engolir dentadura, né? Ou rote, ou pedaço de dente, né? E lembrar que a anatomia segmentar brônquica acompanha a anatomia segmentar pulmonar, né? Então, isso é muito importante a gente saber. Nós vamos mostrar algumas coisinhas para vocês mais na frente aqui. Então, o lobo superior direito ele tem 3 segmentos. O segmento apical, que no perfil se projeta aqui, o segmento anterior e o segmento posterior. O lobo médio, você tem o segmento medial e o segmento lateral. Quando você tem uma pneumonia no lobo médio, sobretudo no segmento medial, ele se projeta sobre a área cardíaca. Nós vamos ver isso adiante. E o lobo inferior direito tem o segmento superior e os segmentos basais, né? À esquerda nós temos o segmento ápico posterior e o segmento anterior. E os segmentos lingulares, superior e inferior. O lobo superior esquerdo, ele engloba a língula. A língula também, se você tiver uma pneumonia na língula, ela pode dar sinal da silhueta sobre o contorno cardíaco, né? Então aqui, para a gente rever aqui, a segmentação pulmonar no lobo esquerdo, segmento anterior, segmento ápico posterior, segmentos lingulares, né? Aqui a gente está vendo onde se projeta os segmentos basais. Então isso é importante, a gente vai ver isso melhor quando a gente poder ver, por exemplo, um quadro desse. Uma pessoa, no caso aqui uma criança, com uma extensa opacidade pulmonar. Então observe, está respeitando a cisura e está pegando todo o lobo superior direito. Então a gente está vendo uma extensa consolidação no lobo superior direito. Aqui, olha a importância do PA e do perfil. Aqui a gente podia ficar até um pouquinho em dúvida. Está borrando um pouquinho o contorno cardíaco aqui, mas no perfil você vê muito bem que essa consolidação está no lobo médio. Está dando sinal da silhueta sobre o contorno cardíaco à direita e está se projetando sobre o coração no perfil. Aqui você tem
uma lesão que está pegando o lobo inferior direito, alterando o gradiente de densidade da coluna. Aqui em cima é mais denso, tem mais estruturas, então fica mais denso à medida que vai descendo, vai ficando mais escuro, mais parênquima pulmonar. Então você vê que a lesão está aqui. Aqui, pulmão direito normal, à esquerda você está vendo que a língula, segmentos lingulares e parte de quase todo o lobo superior esquerdo está comprometido. Então eu posso dizer que essa consolidação está comprometendo quase todo o lobo superior esquerdo, inclusive os segmentos lingulares, dando o sinal da silhueta, borrando o contorno cardíaco à esquerda. A mesma coisa aqui, ó, o PA, você praticamente não vê nada. Quando você vê o perfil, olha lá, a lesão pegando no lobo inferior esquerdo. Por quê? Porque está aqui atrás, eu não estou vendo porque a sombra cardíaca atrapalhou. Esta aqui é uma das explicações para mostrar para vocês, ó, sempre peçam PA e perfil. É claro, se eu tiver uma lesão pegando o lobo médio, o lobo inferior, o lobo médio à direita e a língula à esquerda, eu vou ter sinal da silhueta dos dois lados. E claro que quando fizer o perfil vai haver superposição. Então eu não posso fazer só o perfil também, né? Tem que fazer tanto o PA quanto o perfil. Aqui para mostrar a vocês a vascularização. A vascularização segue o mesmo trajeto, as mesmas denominações dos brônquios, né? Então, cada brônquio, cada artéria, cada veia tem exatamente, irriga exatamente determinado segmento pulmonar, tá? E aqui é uma coisa importante, olha só. O que vocês acham desse raio-x? Você aí, o que você acha desse raio-x? Ah, só a descrição. O que você está vendo? Observe. Primeira coisa que a gente chamou atenção, a área cardíaca está grande. Segundo, essa artéria pulmonar está muito mais vista do que a gente viu antes. E aqui, ó, o tronco da artéria pulmonar está muito grande, está abaulado. A gente não tinha visto isso até agora. Então, este paciente tem hipertensão arterial pulmonar. As artérias pulmonares estão grandes. Então você vê, não é só uma cardiomegalia, ele tem algo a mais. Como é que eu chego nisso? Eu não preciso nem de eco para fazer esse diagnóstico. Eu faço esse diagnóstico no raio-x simples. É claro, vou fazer o eco para poder estudar melhor a função, ver a morfologia e ter a confirmação de diagnóstico, né? Já que, observem, eu tenho um alargamento hilar bilateral. Então, isso são linfonodomegalias. Observe que o coração está normal. No caso anterior, como eu tenho lesão vascular, arterial vascular, artéria pulmonar está comprometida, eu tenho uma cardiomegalia. E aqui eu tenho o coração normal. Então, vocês vejam a importância de a gente saber o normal e o patológico. Então, como é que eu faço uma avaliação sistematizada da radiografia do tórax? Primeira coisa, qual é a informação clínica que eu tenho? Quem tem que dizer isso são vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão aprender nada comigo. Mas quando vocês pediram um raio-x de tórax, coloque a indicação clínica. Pelo amor de Deus, não coloca controle, não coloca PNM. O que é PNM? Pneumonia, para você, né? Para mim, PNM é PNM, né? Agora é diferente. O paciente está com tosse, expectoração, febre. É uma pneumonia bacteriana? É outra coisa, né? Então, a informação clínica é importante. E aqui, ó, tem N lesões, N coisas. Quando a gente coloca para fazer uma análise da radiografia, que ainda a gente usava negatoscópio, hoje em dia é tudo computador, a gente coloca a radiografia, à direita do paciente fica a nossa esquerda. Então, essa é uma coisa importante, que as pessoas às vezes confundem. Ah, não, à direita, eu estou olhando como se estivesse olhando de frente para o paciente estivesse na minha frente. Então, o que é a direita do paciente fica aqui, o que é a esquerda para o direito. E isso para todos os métodos. Tudo é assim, raio-x, TC, ultrassom, ressonância, tudo. Aqui para vocês entenderem, quando eu peço um raio-x de tórax de frente, ou PA, é assim que eu faço. O raio entra por trás,
pela região posterior e o filme está aqui. E no perfil eu faço aqui. Né? Sempre nós temos que fazer a radiografia com inspiração máxima para expandir o máximo o pulmão e sempre em posição ortostática, de preferência em pé, mas eventualmente sentado. Se eu faço uma radiografia deitado, e é uma dificuldade, eu não vou ter uma boa expansão pulmonar e eu posso ter o alargamento do mediastino e eu posso confundir o diagnóstico. Né? Então, quando eu avalio o PA, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o coração, tenho que ver a escápula, a radiografia está bem posicionada. A radiografia em AP, aqui é o mesmo paciente, você vê, já há um aumento do espaço intercostal, parece que aumentou a área cardíaca. Né? Quando eu faço a incidência em perfil, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que fazer em pé, né? Bastante expandido, para poder estudar o parênquima pulmonar e as estruturas mediastinais. Lembrando que o seio costofrênico posterior, ele é o primeiro seio, é o seio mais baixo e o que acumula líquido primeiro. Então, 300 ml de derrame pleural, que é pouca coisa, ele oblitera o seio costofrênico posterior. E isso a gente só vê no raio-x em perfil. Existem outras incidências, né, como a radiografia em INS e expiração. Né? Aí o que é importante? A radiografia INS e expiração é importante para pneumotose, inalação de corpo estranho, sobretudo em crianças. O AP no leito, porque a gente não tem como fazer muitas vezes paciente no CTI. Né? A incidência ápico-lordótica, que eu estudo o ápice pulmonar. A incidência em decúbito lateral com raios horizontais, que é o Laurel, que eu vejo muito bem derrame pleural. E incidências oblíquas, que a gente faz cada dia menos. Então, de novo, observe aqui, a identificação tem que estar do lado direito do paciente, não do lado esquerdo. Tá? E da mesma forma, por que isso é importante? Porque se eu não tiver a coisa identificada aqui, se isso aqui tiver identificação do lado de cá, eu vou fazer um belíssimo diagnóstico de destrocardia, né? Coração do lado direito. É claro que vocês têm um paciente na mão, você pode palpar lá o precorde e ver, mas eu vou dar um laudo de destrocardia, ou de citos inversos. Ou, se o doente tiver sinusite, citos inversos e bronquiectasias, eu faço diagnóstico de síndrome de Cartagener, que é uma doença que compromete os cílios, a respiração, né? Leva a vários comprometimentos assim. Da mesma forma, é importante eu ver o paciente está bem inspirado, porque se ele fizer uma radiografia em expiração, eu vou ter hipoventilação nas bases. Né? Eu vou poder ver, eu tenho que considerar, ele está bem penetrado ou muito penetrado. Se estiver muito penetrado, eu não vejo os vasos, eu vejo até a coluna lá atrás. Então, eu não vou ver, de repente, um infiltrado intersticial de uma pneumonia viral. Essa região do hilo aqui, né? Eu não posso avaliar uma radiografia em expiração sem identificar que ela está em expiração. Isso é muito importante. E aí, como é que eu sei que a radiografia está bem inspirada? Eu conto os arcos costais posteriores até a 10ª costela acima da cúpula frênica direita. Então, se eu não tiver até 10º arco costal à direita, ela vai estar uma radiografia em expiração. Tá? Aqui você vê que na radiografia em expiração, o coração pode simular doença. Né? Então, eu posso dizer, ó, tem uma carta. Isso aconteceu comigo no pró-cardíaco. Uma vez eu estive internado lá alguns anos atrás e fiz um raio-x no leito. E aí, meu coração estava grandão. Mas o eco estava normal. Falei, que maluquice é essa? Aí o que o doutor Amarino de Oliveira, que é um radiologista, manda ele descer, fazer aqui embaixo esse raio-x. Normal o raio-x. Né? Da mesma forma, eu tenho que avaliar os campos pulmonares, a silhueta cardiomediastínica, os hilos, os diafragmas, as partes moles e o esqueleto todo. Então, por exemplo, o paciente às vezes tem uma dor torácica, que está limitando a respiração dele, está fazendo pneumonia, porque teve uma fratura de costela, gente.
Parece uma coisa boba, mas é muito, muito mais comum que a gente vê. Então, aquele bloqueio aqui, né? Então, você vê ali, ó. Então, eu vejo ali o mediastino, né? Como é que está o mediastino normal. Eu vejo ali como é que estão os hilos. Eu vejo ali como é que estão as bases pulmonares, como é que estão as hemicúpulas frênicas. Eu vejo ali, finalmente, os campos pleuropulmonares e as partes moles. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente que fez uma mastectomia. Eu posso ter um paciente com uma massa na mama. Eu posso ter um paciente com um nódulo cutâneo, né? E da mesma forma, quando eu avalio os campos pulmonares, tem que ver, está simétrico, a radiografia está centrada, o paciente tem uma escoliose, que é um desvio da coluna, está bem inspirado, tem a transparência adequada, a radiografia foi bem feita ou está muito penetrada. Se a radiografia estiver muito penetrada, eu posso deixar de fazer um diagnóstico de enfisema, deixar de fazer um diagnóstico de infiltrado, né? Da mesma forma, como é que está a silhueta cardiomediastínica? Como é que está a traqueia? Olha aqui a traqueia desviada por um processo de atelectasia aqui. Olha aqui a aorta alongada, olha aqui uma cardiomegalia, né? Da mesma forma, como é que está o coração? Aqui eu não tenho dúvida nenhuma, o coração está grande, aqui o coração está normal. Então são detalhes que a gente tem que avaliar bem, né? Da mesma forma, o hilo tem linfonodomegalia, qual é o tamanho do hilo? Tem calcificações nos hilos. Então, por exemplo, calcificação em casca de ovo, ou seja, na periferia de linfonodo mediastinal, eu faço o diagnóstico de silicose. Alaí, eu não vou pegar silicose, vai sim, aqui em Niterói tem um estaleiro aí, tem muita gente que teve silicose por conta de jateamento de areia. Você pode encontrar no posto de saúde, pode encontrar um negócio desse, e você fazer o diagnóstico no raio-x de tórax. Da mesma forma, o diafragma, eu posso ter uma hérnia diafragmática, eu posso ter um derrame pleural, eu posso ter um pneu peritônio, né? Tem várias alterações que eu posso ver. Da mesma forma, eu posso ter massas, né? Massas pleurais, massas nas costelas, fratura de clavícula, aumento de partes moles. Então, isto é fundamental, você tem que estar olhando como um todo. Quando você olha o raio-x, você não olha só o parênquima pulmonar. Dá para você ver tudo isso é possível. E no perfil, também interessante, a gente tem que avaliar os espaços retroesternal e retrocardíaco, tem que avaliar o seio costofrênico posterior, tem que avaliar a coluna vertebral. E tem vários trabalhos, agora menos, né, mostrando como é que é a sensibilidade, como é que a gente faz a análise desses pontos. Então, a gente normalmente começa de cima para baixo, e estes pontos aqui são os pontos que têm mais lesão. O espaço retroesternal, o espaço retrocardíaco, o seio costofrênico posterior e a coluna. Tá? Então, quando eu vou fazer uma análise da radiografia de tórax, a primeira coisa que eu tenho que saber qual é a clínica do doente. Tá? Outra coisa também, pelo amor de Deus, não me pede raio-x de tórax, indicação clínica, pré-operatório. Pré-operatório de quê? Porque, por exemplo, se for um pré-operatório de um tumor de estômago, se eu tiver um infiltradozinho discreto, eu posso sugerir um diagnóstico de linfangite carcinomatosa. Se você não me fala nada, eu não vou valorizar aquilo. Não é nada demais. Pré-operatório, eu vejo um nódulozinho pequenininho, isso aí não deve ser nada, deve ser um granuloma residual. Ou então eu posso ver vários nódulos calcificados, falar, isso aí é uma tuberculose, não tem nada demais. Não, é um pré-operatório de um osteosarcoma. E o osteosarcoma dá metástase calcificada para o pulmão, como o rim da metástase calcificada para o pulmão. Então eu preciso saber o que é. Da mesma forma, então, eu tenho que fazer sempre PA e perfil, eu tenho que ter a correta identificação do paciente. Então, uma coisa aqui para os meus residentes, toda vez que a gente for dar um laudo, tem que ver o pedido do médico bate com aquele exame, a imagem bate com o laudo que eu estou dando. Já aconteceu de eu dar o laudo do raio-x de tórax do Dr. Jefferson, mas era o Alair. Né? Confunde isso.
em todos os métodos. Vou contar só uma historinha aqui do nosso querido Pedro Ângelo. Ressonância magnética. Ressonância de crânio. Uma paciente estava cheia de metástases cerebrais. E a outra estava um exame normal. E aí? Trocaram, era Benedita. Erraram, trocaram os dois nomes. A paciente cheia de metástase cerebral estava até bem, já era um controle, estava pior antes. E a paciente normal era a paciente depressiva, em depressão, já tinha tentado até suicídio. Você imagina se a gente dá um laudo de metástase cerebrais numa paciente que já esteve deprimida e já tentou se matar. Ela se mata de vez. Como é que a gente viu isso? Porque o doutor Pedro foi ver o exame anterior e não está batendo. Peraí, essa aqui tinha 2 meses atrás, tinha um montão de metástase grande, fez quimioterapia e reduziu, né? A outra não tinha nada? Então, cuidado com isso. Avaliar os campos pulmonares e avaliar tudo isso que a gente falou, inclusive o esqueleto, as alterações dos arcos costais. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo já sabe avaliar um raio-x de tórax? Hein? Acha que sabe, né? No final da aula eu vou fazer uma perguntinha para cada um aqui para ver se vocês aprenderam a fazer isso mesmo. Tá, doutor Jefferson? Com certeza. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que vocês têm que saber, que é a infecção pulmonar. Eu hoje não vou abordar tuberculose, se vocês quiserem a gente monta uma aula de tuberculose para vocês. Quando você tem um paciente com infecção pulmonar, tem que saber quais são os sintomas que o paciente tem. Lembrar que o paciente tem sintomas inespecíficos, como dor de cabeça, dor no peito, tem secreção, dificuldade para respirar, dor nas costas. E existem sintomas específicos, sobretudo tosse e febre. E é importante você saber, a tosse ela é produtiva? Como é que é o escarro? Ela é seca? A febre, ela tem uma variação ou ela é só vespertina? Então, por exemplo, uma febre só vespertina, eu vou pensar em tuberculose, né? Qual é o valor dessa febre? É febrícula, febre mesmo, febre alta, né? Tosse produtiva. Ele tem bastante tosse, pode ser uma pneumonia. Mas se a tosse for uma tosse que sai uma expectoração em clara de ovo, uma expectoração bem clara, aquilo pode ser um carcinoma bronquioalveolar. Não tem nada de pneumonia. Só que a imagem radiológica vai ser uma área de consolidação. Mas eu nunca vou ver um carcinoma bronquioalveolar. Não, você nunca vai ver se você não souber, primeiro, que ele existe, e segundo, que se você correr atrás. Então, na radiologia diagnóstico por imagem, a gente tenta fazer muita correlação anátomo-radiológica, sobretudo a anatomia mais macroscópica, né? Então, a gente tem que saber qual é a história clínica atual. O que ele já teve? Qual foi a história clínica pregressa? Como é que está o exame físico? Que, por exemplo, eu posso pegar um raio-x de tórax assim, com infiltrado micronodular difuso, eu dou para vocês 10 possibilidades diagnósticas. Tuberculose, varicela, metástase, histoplasmose, paracoco. E daí, é isso que você quer? Não. Agora, se você me der indicação clínica e HPP, eu posso ajudar bastante. Então, quando eu vou avaliar um paciente com tosse, febre, com infecção pulmonar, primeiro exame, raio-x de tórax. Não tem dúvida. Ele detecta e localiza a lesão, ele dá o padrão da lesão, ele classifica a lesão, ele dá uma orientação de investigação, diagnóstico e tratamento, ele dá a extensão da lesão e ele pode favorecer o monitoramento. Chegou um paciente, você trabalha onde? Aonde? Em Cantagalo, no posto de saúde lá. Você vai chegar lá, um paciente com tosse e febre, você pede um raio-x, apareceu uma pneumonia. Como é que você vai controlar esse paciente? E depois, se for fazer algum exame, você vai pedir o quê? Você não vai pedir uma tomografia. Nunca. Então, isso é uma coisa que vocês têm que saber. Agora, é claro, TC de tórax é importante para caracterizar algumas lesões, para avaliação do mediastino e para os diagnósticos diferenciais. Eu não estou dizendo, olha só, eu sou radiologista, eu não estou menosprezando a tomografia, estou só chamando a atenção para vocês disso aí. Então, classificação por localização. Pneumonia lobar, o que é isso? É uma área de consolidação, uma área branca,
que respeita os segmentos pulmonares. No caso aqui, está pegando todo o lobo superior direito, né? Aqui você vê que ela respeita a cisura, respeita a segmentação aqui, que a gente já viu antes. Então, ela é uma extensa consolidação que pega o segmento apical, o segmento anterior e o segmento posterior. Detalhe, isto acontece no raio-x, como acontece na tomografia também. Então, a gente pode plotar o conhecimento, né? Da mesma forma, se eu tenho uma consolidação que respeita o limite sisural, eu posso falar com você, ó, é a pneumonia bacteriana. Estatisticamente, a causa mais comum é o Streptococcus. Agora, se a pneumonia estiver abaulando a cisura, eu posso sugerir a possibilidade de Klebsiella. O raio-x não faz diagnóstico histopatológico, nem diagnóstico como é que é isso? Microbiológico. Mas existem alguns padrões que estatisticamente são mais comuns. Então aqui, ó, eu tenho, respeitando a cisura, Streptococcus, abalando a cisura, Klebsiella. Isso é importante porque, se eu tiver uma retração da cisura, embora seja uma opacidade, isso não é uma pneumonia, isso é uma atelectasia, que pode ser, por exemplo, uma rolha de secreção no brônquio do lobo superior. Então eu tenho que prestar atenção nessas localizações e no padrão que a gente está vendo. Broncopneumonia, o que é isso? Ela começa nas vias aéreas, são de leucócitos, bronquíolos terminais, tem pequena quantidade de fluido, se dissemina pelos brônquios e bronquíolos. E o detalhe, o que diferencia a pneumonia lobar da broncopneumonia? Na broncopneumonia, vários segmentos estão acometidos. Então, aqui, várias áreas de consolidação em mais de um segmento, não respeita um segmento. Então, eu tenho um quadro aqui, num paciente com febre, tosse, um quadro de broncopneumonia. Aqui, para lembrar vocês, ó, como é que é o raio-x de tórax normal, tá? Então, não tem dúvida. Tem dúvida que aqui tem alguma coisa errada? Não. Sim, você poderia pensar em BK se houvesse maior comprometimento dos lobos superiores. O bacilo de Koch, ele gosta muito do ar. Então, se você tiver uma lesão nos lobos superiores, no Brasil, primeira hipótese, tuberculose. Segunda hipótese, tuberculose. Terceira hipótese. 10ª hipótese. Você tem que me provar que não é BK. Agora, a lesão você vê que, embora cometa diversos segmentos, embora tenha um alargamento mediastino aqui, ela predomina nos lobos inferiores e com padrão multifocal. E aí você vê, quando a gente vê a tomografia, a gente confirma exatamente isso, um padrão multifocal com áreas de consolidações, até uma área escavada aqui. Então, a gente tem que lembrar que o ácido é a estrutura fundamental do pulmão, né? É um conjunto de alvéolos, saco alveolares, ductos alveolares e bronquíolos. Então, quando a gente fala opacidade, padrão acinar ou consolidação do espaço aéreo, são os termos que a gente usa. A gente deve evitar usar o termo infiltrado alveolar, não existe, infiltrado não é, padrão alveolar, densificação e a gente não deve usar condensação, porque a condensação é um termo muito geral. Então, a gente tem deixado na radiologia do tórax o termo consolidação. Ah lá, mas volta e meia eu vejo um laudo condensação no lobo superior, tudo bem, não vou dizer você que esteja errado, mas a gente tenta. E a radiologia do tórax no Brasil, ela tem uma força muito grande, tem até um departamento de imagem torácica, a gente tem termos específicos para descrever isso. O que é importante quando você tem um comprometimento acinar? Primeiro, respeita o lobo ou segmento. Segundo, as imagens tendem a ser mal definidas na fase inicial, com aspecto meio algodonoso. Depois eles vão tendendo à confluência. Um dado radiológico importante é o broncograma aéreo. O broncograma aéreo é um sinal radiológico importante de comprometimento para o padrão acinar. E detalhe, há uma mudança rápida do aspecto na radiografia simples,
de acordo com a evolução do doente. Você está com um paciente com pneumonia lobar, começa o antibiótico, ele vai melhorar isso rapidamente. Então aqui, ó, o broncograma aéreo é essa imagem aqui que você vê tanto no raio-x quanto na tomografia. Olha aqui, o broncograma aéreo também no raio-x e na tomografia. O que é o broncograma aéreo? O alvéolo em volta está todo ocupado por exudato e o brônquio está pérvio. Então isso aí é um sinal de consolidação. Lembrando que o alvéolo, se ele estiver ocupado por um exudato, é pneumonia. Por um transudato, pode ser uma insuficiência cardíaca. Por material estranho, pode ser uma proteinose alveolar. Ou, por sangue, pode ser uma hemorragia pulmonar. Por exemplo, paciente com leptospirose, com hemorragias pulmonares por diversas causas, por trauma torácico. Tudo isso vai dar o mesmo aspecto de consolidação com o broncograma aéreo. Então, voltamos lá de novo. Qual é a clínica do doente? Olha lá aí. Esse doente aqui tem febre, tosse, expectoração produtiva. Tem uma área de consolidação no lobo superior direito com broncograma aéreo, primeira hipótese, pneumonia lobar, segundo, pneumonia lobar, décima hipótese, pneumonia lobar. A pneumonia por estafilococcus também tem um padrão acinar, mas algumas vezes ele pode formar imagens cavitárias, pneumatocélias, né, que ajuda bastante. Aqui, ó, o micoplasma dando um aspecto também de padrão acinar, de área de consolidação. Tá? Então, as causas do padrão acinar agudas são principalmente pneumonia bacteriana. Agora, pode ser tuberculose, edema agudo de pulmão, hemorragia, infarto pulmonar. De novo, a clínica ela é fundamental. Tá? E padrão acinar crônico, de novo, infecções, e aí quando faz uma infecção crônica, você não vai pensar mais na bactéria, né? Vai pensar ou tuberculose ou especialmente doença fúngica. E tem outras doenças como sarcoidose, neoplasia, principalmente carcinoma bronquioalveolar e linfoma, colagenose, proteinose alveolar e silicose. Olha aí, mas por que você está falando isso? Para vocês saberem que existem diagnósticos diferenciais. Né? Aqui nós já estamos falando do padrão intersticial. Então nós temos o interstício centrolobular, o interstício intralobular, os septos interlobulares e o interstício peribronquio vascular. Isso anatomicamente. Então, quando a gente tem um padrão intersticial, fica o que a gente chama de pulmão sujo, né? Esse infiltrado, difuso. De novo aqui, ó, o padrão normal, para vocês verem a diferença do padrão de infiltrado intersticial reticular. E aí tem várias causas, né? Tem a lesão intersticial micronodular, reticular e a retículo-nodular. A micronodular, você pensa principalmente em infecciosas, e aí as duas principais são tuberculose e histoplasmose, e pneumopatias intersticiais. Reticular, você pensa sobretudo pneumonia intersticial. E retículo nodular, pneumonia intersticial também, diversas infecções. Aqui um caso interessante, um padrão micronodular difuso, você vê aqui micronódulos também na tomografia, e que não é por tuberculose. Quando você vê isso aqui, primeira hipótese de tuberculose, mas eu quero chamar a atenção da possibilidade de histoplasmose, que pode se desenvolver principalmente no excremento de aves e de morcegos, que são os grandes transmissores. Em Niterói, nós já tivemos algumas microepidemias de histoplasmose. Nós temos um médico aqui, o Dr. Miguel Aide, que já publicou vários trabalhos sobre isso. E coisas interessantes, por exemplo, uma família que teve histoplasmose, que eu lembro, eles moravam em Pendotiba, mas aí eles botavam na casa, o lixo ficava embaixo de uma árvore. E sempre o marido ia lá, botava o lixo, recolhia o lixo, não sei o quê. E aí foram ver, tinha de noite dormia os morcegos na árvore. Então, de novo, história epidemiológica, né? Se você não souber disso, não vai fazer esse diagnóstico. O padrão reticular também pode acontecer no micoplasma. O micoplasma é aquele que acontece muito em infecção viral por ar-condicionado, né? Você pode ter muito isso. Lembrar também que esse padrão intersticial reticular tem as famosas opacidades em vidro fosco. Este termo, opacidade em vidro fosco, é um termo de
tomografia, não é um termo de raio-x. No raio-x você vai ver o infiltrado intersticial difuso que mantém as marcas broncovasculares. Num paciente jovem com infiltrado intersticial, fora desse momento pandêmico, você tinha que pensar em pneumocistose, né? Hoje em dia é pneumocistose girodese, né? E que, na verdade, tinha que pensar em imunodeficiência, em SIDA. Então, tem N causas de atenuação em vidro fosco, a pneumocistose, sarcoidose, paracoco, bronquiolite obliterante com pneumonia organização, leptospirose, silicose aguda. Mas hoje em dia, no contexto epidemiológico que nós estamos pensando, se você vê focos de atenuação em vidro fosco, espaços, notadamente na periferia, num paciente com febre, geralmente febre baixa, às vezes com tosse, sobretudo com dispneia e desaturando, tem que pensar na Covid-19, né? E aí, essa aqui é um paciente de 48 anos, com tosse seca 3 dias, febre, e você vê o padrão de atenuação em vidro fosco já com espessamento de septos interlobulares, dando padrão de pavimentação em mosaico. E aí você vê, quando eu já estou analisando doenças intersticiais, aí, gente, eu vou ter que caminhar para a tomografia. Aí eu não tenho mais como ficar só no raio-x. Então eu posso ver pneumocistose, eu posso ver bronquiectasias, eu posso ver diversos tipos de doenças. Duas alterações importantes para finalizar, tem o sinal do halo e o sinal do halo invertido, que pode acontecer em diversas doenças. E hoje em dia a gente vê isso na Covid também. Foi descrito o sinal do alvo, né? Essa opacidade irregular, meio poliédrica aqui, e você tem o vaso grande aqui. Aí a grande pergunta que se faz, isso aqui pode ser um vaso trombosado. A gente tem visto que a Covid ela dá muita alteração inflamatória, mas ela também é uma doença muito trombótica. Então, este dado é um dado muito importante. Então, a gente está vendo aqui, ó, o sinal do halo reverso e o sinal do nódulo sólido com vidro fosco e com o vaso no interior. Então, isso aqui é um dado que nós temos visto. Então, para resumir, vocês estão com a clínica do paciente. Vocês estão lá em qualquer lugar. Qual é a clínica? Ah, uma clínica de infecção pulmonar. Primeiro exame, raio-x de tórax. Não me peçam tomografia, tá? Tá normal? Tudo bem, espera aí. Tá normal o raio-x? Eu tenho certeza que está normal. Mas o paciente tem clínica? Ah, eu vou avaliar. Eu vou, de repente, progredir para uma tomografia. Tem um padrão assinal, padrão intersticial, vou fazer aquela chave de diagnóstico. Se eu tiver uma consolidação, paciente com febre, tosse, expectoração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tratar com uma pneumonia, né? E aí eu vou ver, tem infecção de padrão acinar, tem um padrão intersticial, então eu não vou precisar fazer a TC. Agora, se o paciente for imunocomprometido, tiver uma piora clínica mesmo sobre tratamento, tem uma avaliação, a gente precisa fazer avaliações contínuas. De repente eu posso encaminhar para uma biópsia, pode encaminhar até para uma cirurgia, né? Uma pequena cirurgia para tirar um pedaço para poder fazer um diagnóstico de uma daquelas pneumonias intersticiais que eu mostrei. Então a semiologia radiológica é isso aí. O que vocês estão vendo aí? O que vocês veem aí? Fala, o que vocês estão vendo? Um montão de grão de café, não é verdade? É verdade. Agora, se você prestar atenção, tem uma pessoa no meio do grão de café aqui. Isto é importante, o detalhe, prestar atenção nisso, né? Então, lembrar, quando você faz uma avaliação do raio-x, você tem que ver partes moles, arcabouço ósseo, a superfície pleural, o parênquima pulmonar e o mediastino. Você não olha só o parênquima pulmonar, não. Obrigado. E, de novo, vou caminhar para uma tomografia, eu tenho que avaliar também partes moles, arcabouço, pleura, pulmão, mediastino. Claro que aqui com janela para parênquima, para o pulmão, janela para mediastino, sem e com contraste. Se eu quiser ver alterações vasculares, eu tenho que fazer o contraste venoso. Tá? Conclusão.
É muito importante a semiologia, o diagnóstico, é muito importante vocês terem uma atitude proativa, uma anamnese cuidadosa dos pacientes, fazer um exame físico direito. Ah, mas é uma maluquice, eu não tenho tempo. Gente, você não tem tempo, você vai pedir exame à toa, vai irradiar o doente, você vai criar um problema para o doente. Alguém está pagando a conta. Ah, mas eu estou no serviço público, todo mundo paga a conta. Ah, estou no serviço privado, o doente tem dinheiro, vai pagar. O plano, né? Paga. Não pode, a gente tem que ter critério para isso. E aí é muito importante você ter a habilidade de fazer uma análise sistemática da imagem. Ah, professor Laí, mas eu não sei ver isso. Não, você começa a ver, ó, estrutura óssea, partes moles, mediastino, estrutura linfodiafragmática, compara um lado com o outro. Isso é um treino que cada um de vocês pode fazer no dia a dia. E é importante a gente fazer uma hipótese diagnóstica e pensar no diagnóstico diferencial das imagens. Alguma dúvida? Então agora vou ver se vocês aprenderam. Uma revisão prática. Não, espera aí. Rapidinho. O que vocês estão vendo aí? Você que está na minha frente. Primeiro, isso não é prova, isso não quer expor ninguém, é só para a gente poder ver se a gente aprendeu e a gente vai falar. Eu tenho certeza que vocês vão acertar as 10 questões que tem aqui, mas se não acertar também não tem a menor importância. Uma consolidação em base direita. Sim, aí depois você tem uma brilhante aula de segmentação, em qual segmentos que está, qual lobo que está. Então você vê, tem um borramento contorno cardíaco, então uma parte sobre a área cardíaca, então um lobo médio. Mas observa também que tem coisa atrás. Então essa consolidação está onde? No lobo médio e no lobo inferior direito. Tá? E o que mais que chama atenção nessa radiografia? Traqueostomia. Tá? Aqui uma cânula metálica de traqueostomia. Muito bem. Você do lado. Aonde? Aqui tem uma lesão aqui também. Aqui tem uma nodulação aqui também. Na verdade, ele tinha um tumor de pulmão, fez a traqueostomia, mas é só para... Queria só mostrar a pneumonia mesmo. E aí? Você aqui. O que você está vendo aí? Parece que tem uma imagem, uma consolidação em lobos em ápice esquerdo. Certo. E você vê o seguinte, olha que coisa interessante isso aqui, né? O pulmão está um pouquinho insuflado, esse lobo superior está um pouquinho reduzido. E aí, quando a gente vê lesão no lobo superior, o que a gente tem que pensar? Tuberculose, não é? Mas, lembrar que a tuberculose pode ter complicações. Então, se você olhar direitinho, tem uma imagem aérea aqui com uma opacidade dentro. Olha como é que fica mais fácil de você ver. A linha fora e aqui. Do lado de cá também tem outra coisinha. Então, isso aqui, o que é? Esse paciente tinha tuberculose e tinha cavernas ali. Só que essas cavernas foram ocupadas por fungos. Isso aí se chama bola fúngica, ou fungus ball, ou micetoma, que geralmente é pelo aspergillus. Então, você vê, de novo, a importância de saber a história clínica, eu não vou saber nada. Próximo, você. O que você está vendo aí? Eu vou te contar a história, você quer? É uma paciente de mais ou menos 60 anos de idade que está com tosse, mas a tosse dela é uma tosse seca, teve uma febre baixa, mas não mediu a febre, ela achou que estava com febre, o tempo mudou hoje, choveu, então ela foi lá no posto para você se consultar. E uma coisa que a filha falou é que está achando que está emagrecendo. E aí? Então você está vendo que tem uma imagem, uma opacidade arredondada no lobo superior esquerdo. Observa que ela está próxima ao mediastino, né?
ela não está bem no meio do parênquima pulmonar. Ela não está fazendo aquela imagem como a gente viu das consolidações. Então, isso aí, na verdade, o que é? É um carcinoma broncogênico, um tumor de pulmão, mas que está onde? Onde ela falou, no lobo superior esquerdo, no segmento anterior. Tá? Ali embaixo, onde? No perfil, aqui é a cúpula frênica e aqui a câmara gástrica. Não tem nada demais, não. Você, atrás ali, o que você está vendo aí? Uma imagem embaixo do pulmão direito, né? Em que segmento? Lobo. Olha só. O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Não. O lobo médio, lembra que eu falei? Borrando o contorno cardíaco e caindo sobre a área cardíaca. Então, isso aqui é uma consolidação no lobo médio. Se fosse do lado esquerdo, seria na língula. A gente só consegue ter isso porque tem um perfil, né? Claro. A gente ia achar que era inferior. Não, porque você está vendo que tem um borramento do contorno cardíaco aqui. Você podia achar que tem nos dois. Agora, no perfil ficou mais fácil. Por isso é o perfil. Né? E aqui? Você aí. Como é seu nome? Lucas. Luca. Vou te falar a história desse paciente. Ele chegou, está com uma febre mantida de 38 graus, variável de 37,5 a 38, já está no terceiro dia, está com tosse, está com expectoração, não teve emagrecimento, não tem escarro hemoptóico. O que você acha que é isso? Descreve para mim e topografa. Então, veja bem, você falou, tem uma área hipotransparente no hemitórax esquerdo. Legal. Só que a gente já viu que isso está no parênquima pulmonar, concorda? Então, área hipotransparente é igual ao quê? Consolidação. Uma consolidação hemitórax, quando eu falo hemitórax, eu vou da parede até o pulmão. Então, ele não está no hemitórax. Ele, quer dizer, tá, mas onde é que ele está melhor? Ele está dentro do pulmão. Qual segmento do pulmão está comprometido aqui? Posterior. Você observa que a área cardíaca aqui está preservada, não tem nada aqui. Então, aqui nós temos o quê? Uma pneumonia, uma consolidação no lobo inferior esquerdo, extensa, maior do que a anterior que a gente viu. E esse aqui, você de trás. Qual que é a radiografia em ins e qual que é a radiografia em expiração? À esquerda. Qual que é a radiografia feita? Lá no serviço de radiologia, qual que é a radiografia feita na beira do leito? Aqui? A direita do leito? É essa ou aquela? Essa aqui. Então fica fácil, né, gente? Olha aqui, cheio de monitorização cardíaca. Tem dúvida, né? Então tem que tomar cuidado. É o mesmo paciente, ele não tem cardiomegalia, tá, galera? Então, é um raio-x de tórax, PA, e um raio-x de tórax no leito. Aqui, voltando para a primeira. Onde é que está essa lesão? No lobo inferior esquerdo. Muito bem. Então, é uma consolidação no lobo inferior esquerdo. Por que não está na língula? Porque eu estou vendo o contorno cardíaco aqui. Meu e-mail está aqui. É um prazer enorme estar aqui, tentando contribuir para vocês. Não sei se atingiu os objetivos. A ideia é que vocês entendam que se vocês ajudarem a gente na radiologia, vocês vão beneficiar seus pacientes e vão ajudar vocês. E é tudo muito fácil.
né? Tem nada de negócio, nada de complicado. Tá? Resumindo, consolidação, padrão alveolar. Infiltrado intersticial, já falou de comprometimento viral, né? Ou doenças intersticiais crônicas. Consolidação, padrão agudo, pneumonia bacteriana. Lobo médio, borra o contorno cardíaco direito, uma consolidação. Língula, borra o contorno cardíaco esquerdo. Lobo superior, médio inferior, lobo superior com a língula e lobo inferior esquerdo. Certo? Isso aí, doutor. Mais uma vez, uma brilhante aula. Eu aprendi muito, tenho certeza que vocês aprenderam também. 3 coisas que eu acho importante comentar. A primeira delas, que eu gostaria muito que os médicos das emergências dos hospitais estivessem aqui nessa aula. Porque não vejo nenhum colega novinho das emergências examinando ninguém, nem colhendo história. O cara chegou ali com uma tosse e febre, direto na tomografia de tórax. Direto. Eu não vejo um colega ao escutar o doente. Não vejo. As emergências é igual a tomografia de tórax direto. A minha especialidade é a tomografia do crânio. Então, fico muito triste, mas essa aula do Alair ratifica tudo que eu penso. Eu acho que a medicina hoje esquece fundamental da anamnese do exame físico e vai no exame complementar, que é direto a tomografia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, minha filha já tem 30 anos, e ela teve uma bronquiolite logo na infância. Tratava por um pediatra que faleceu jovem, que era o Antônio Brandão, e ele deu remédios, e uma delas foi corticoide. Passei umas noites horrorosas com ela respirando muito mal. E uns 3 dias depois de corticoide, ela começa com uma febre, e eu levei ela no consultório do Brandão. Ele examinou a Mona, auscultou a Mona e falou assim: pneumonia bacteriana com estertor na base, então compra esse antibiótico e para o corticoide. Eu olhei para a cara dele e falei: não vamos fazer uma radiografia de tórax? Ele falou: você não confia no médico? Levei uma porrada típica dele, saí pela porta, comprei um antibiótico, ela não fez uma radiografia. Ele falou: pneumonia na base esquerda com estertor, não sei o que, papapá. Então o antibiótico ficou boa. Nem radiografia antes, nem radiografia depois. Graças a Deus ela está ótima aí. E o terceiro caso, eu era neurologista lá do posto de Jurujuba, e chegou uma senhora, 6 meses com uma dor torácica, uma dor, mas era uma dor que não melhorava, irradiava um pouco para a axila, e ela trouxe uma bolsa. Na bolsa dela tinha radiografia de tórax, tomografia do tórax, cintilografia do miocárdio, ecocardiograma e tomografia da coluna, todos normais. Eu olhei para ela: como é que é a dor? Dói aqui, doutor, não aguento mais de dor, Tilex, anti-inflamatório. Eu falei: tira a blusa. Ela olhou para mim meio surpresa, né? Como é que é? Tira a blusa. Aí tirou a blusa. Era uma senhora de idade, a mama dela já era uma mama grande. Eu pedi: tira o sutiã. Botei uma secretária dentro da sala. Ela olhou para mim, achou que eu era um tarado, mas eu mandei ela tirar. E ela tirou o sutiã. Quando eu levantei a mama, era um herpes zoster embaixo da mama. Então, só para acabar, é o que ela aí fala com propriedade. O médico esqueceu uma coisa básica, que é a anamnese. Ah, não dá tempo. É mentira. É lógico que você não vai ficar lá na emergência. Só nasceu aonde? Qual é a doença? Não vai dar. Não vai dar para todo mundo você fazer uma anamnese completa. Exame físico, história fisiológica, não é uma cadeira de diagnóstico clínico, mas uma anamnese direcionada. Você não gasta 10 minutos. Desculpe. A tosse, como é que é a tosse?
Por que só está assim, espinei, não sei o que, está com febre? Tô. Uma coisa direcionada. Não é um exame neurológico, não é uma mulher com tosse. Não dá, calma. Mas você, eu não vejo, cara, auscultar o doente, olha aí. A palavra estertor, eu não vi mais. Não é possível. Você vê isso aí, Eu não vi mais. A outra coisa é isso que o Alaí está falando. Indicação da tosse. Ponto. Pô, o radiologista tem que fazer o diagnóstico radiológico, clínico, e voltar para o colega que o doutor Alaí... E às vezes você pede uma radiografia que demora 15 dias. Com mais o laudo, mais 15 dias. Você não trata o doente. Isso que é o pior. O doente ficou um mês esperando o raio-x, porque a CREG não agendou, porque o raio-x não foi feito, porque o raio-x está quebrado, a radiologista não deu laudo, e você não examinou o doente, está o doente perambulando com tosse, febre, respirando mal, e voltou o doente, ou não voltou, morreu, foi para emergência. Então, por favor, gente, eu não vou ficar aqui, mas é o seguinte, isso é um exame complementar. E radiografia, eu vejo que eu interno muito doente na emergência, colega da emergência, é muito difícil pedir uma radiografia de tórax, olha aí. Hein? Eu não te... Só estou dando caso agora. Quando chegar aí, a gente tem os achados críticos. Né? Então, por exemplo, se você estiver vendo um pneumotórax, um catéter fora de posição, existe um parecer do Conselho Federal de Medicina que obriga os radiologistas a entrar em contato com o médico. Isso é importante, né? E aí teve um raio-x de tórax que tinha um catéter fora, um catéter solto lá. E aí o Riedel, que dá lá o de raio-x, né, ele tentou falar com a emergência, não consegue. Que negócio, não consegue. Aí ligou para mim, eu sou o chefe, né? Sempre choro. Fala aí, estou com um problema aqui. Você falou que tem que avisar o médico, só que eu não estou conseguindo avisar. Ele não tem importância não, eu vou ver. Eu estava lá no hospital, fui na emergência. Cadê o doente? Primeira coisa, ninguém sabe onde está o doente, né? É um inferno. Tá no Covid. Tá legal. E aí? Mas ele está com o catéter fora. Aí até achar o colega, não. Ele já está com esse catéter fora há mais de 1 ano. Não tem importância não. Ele deixou, o doente foi embora. Já viu o raio-x está normal. Eu falei, sim, mas tem um catéter fora do lugar. Não sei se tem que tirar o catéter, está entendendo? E foi. Então, essas coisas, o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte, é fácil? Não, não é fácil. Segundo, é claro que a gente está aqui numa sala de aula, com ar-condicionado, é legal a gente estar falando dessas coisas. Mas é muito importante vocês saberem que se cada um cumprir o mínimo, a gente pode melhorar muito. É isso que o Gerson falou. O paciente está com febre, tosse, expectoração, você faz uma ausculta lá, pelo amor de Deus, não vão pedir uma tomografia computadorizada. Vão pedir um raio-x primeiro e começa a tratar. O paciente deve ter uma pneumonia. Laí, mas era carcinoma bronquioalveolar. Tá certo. Mas primeiro, você tem uma linha de raciocínio diagnóstico. Aliás, está tendo agora um congresso de raciocínio clínico, que é uma coisa interessante. As pessoas têm que aprender a raciocinar clinicamente, né? Isso que o Gerson falou do doente do herpes zoster, quantas e quantas vezes, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito do Jefferson, não é para puxar o saco dele não, e do Dr. Gleb Dávila, que é o seguinte, eles fazem um exame neurológico e viram para a gente e falam, eu acho que a lesão está a tal lugar. Cara, é ruim deles errarem. É ruim deles errarem. Isso não é de hoje não, de anos, né, Jefferson? De anos. Então, isso é uma coisa importante. Se vocês derem resultado para a gente, vocês derem informação, a gente da radiologia vai poder ajudar. Falei demais. Nunca. Agradecer a todos. Aberto o convite aqui aos 2 radiologistas que vieram. Seria um prazer. Talvez toda quarta ela aí vai cortar o ponto de vocês.
Mas, se vocês quiserem, eu mando depois para vocês, se vocês quiserem, mandar o assunto. O assunto, às vezes, não é tão interessante, mas se vocês puderem vir, é sempre um prazer. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo aqui. Agradeço de novo a Laíte pela disponibilidade de ter vindo aqui.